Hoje nós vamos iniciar nossa aula de História falando da data de hoje. Hoje, dia 19 de novembro, é comemorado o Dia da Bandeira. Hoje comemoramos o Dia da Bandeira. Então, eu vou começar falando para vocês de uma coisa bem importante. O nosso país ele teve 13 bandeiras oficiais. A nossa, para poder chegar nessa de hoje, então passaram, antes dela, tivemos 12 bandeiras. E aí essa bandeira foi evoluindo até chegar na oficial que nós temos hoje. Então, nós temos aí algumas que passaram por aqui. E temos a oficial, né, que é a atual. Esta aqui que nós temos a frase ordem e progresso, e vocês sabem já o significado de tudo que tem nela, não é? Nós temos as estrelas, que correspondem aos estados que formam o nosso país. As cores também têm o significado. E agora a gente vai falar um pouquinho do dia de hoje, o Dia da Bandeira. Por que tem esse dia? Porque esse dia ele foi... Como é? Porque houve a necessidade de separar um dia para ser o Dia da Bandeira. Vamos lá. Dia 19 de novembro, Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. Então, dia 19 de novembro de 1889 foi apresentada a nossa bandeira oficial. E aí eles escolheram esse dia para todos os anos ficar relembrando deste dia tão importante, que foi o dia onde a bandeira do Brasil ela ficou oficialmente conhecida. Então, aqui ó, temos algumas e depois vocês podem pesquisar as outras bandeiras. Como eram as outras bandeiras, né? Já que a gente teve 13 bandeiras oficiais no nosso país. Agora... Tia, Oi? todas as bandeiras tinham as cores verde, amarelo e azul? As cores, elas predominaram. Só ocorreu algumas mudanças A gente viu que foi introduzida a frase, ordem e progresso. A gente viu que foi o local das estrelas também foi mudado. Então, as cores, elas predominaram. Foi alterado só outras coisas na bandeira. Diga, Vinícius. Ô, tia, qual é a página? Que eu cheguei agora, eu não sei qual é a página. 170 de História. Diga, Sara. Ô, tia, eu queria falar que aquela bandeira que a senhora mostrou que era antes do Brasil, tinha uma que parecia a dos Estados Unidos. Essa aqui Era, tia, isso que eu ia falar, tia. Pronto. Então, vocês podem ver, ó, o que a colega observou. As cores, elas foram predominantes, né? Continuaram as cores da mesma forma, só mudou algumas coisas. Esse brasão que antes tinha, ele não tem mais, ó, na nossa bandeira oficial. A frase, ela foi introduzida. E aí, a gente viu Tia? o zango continua, prevaleceu, a cor amarela, né? Só algumas alterações. Vocês podem pesquisar a evolução dessas bandeiras, o porquê das mudanças. Tia, por que eles fizeram essas alterações? Porque a gente viu que o nosso país ele passou por vários processos até chegar à sua proclamação, até ele se tornar uma república. E aí, depois, quando o Brasil oficialmente se tornou república, então essa nova bandeira ela foi lançada. Então, todos os anos, nesta data,
é comemorado esse dia, é o Dia da Bandeira, por conta que foi nessa data que a bandeira oficial foi lançada. E aí as mudanças ocorreram por causa dos processos que o país ia passando, os governantes viam a necessidade de alterar, e aí eles faziam essas alterações. Como a gente viu que o nosso país ele teve vários nomes antes de oficializar o nome dele, o nome Brasil. A gente viu que antes disso tiveram muitos nomes foram dados. Teve ilha de Vera Cruz, só que viram que o nosso Então, a partir das país não era uma ilha, que ficou eles terra iam de fazendo, Vera Cruz, sei lá, era sei isso lá. mesmo. A partir das descobertas que eles iam fazendo também alterações nessas questões, né? No nome, na bandeira, nos estados, tudo isso eles iam modificando. Vamos lá, página 170. Hoje nós vamos falar do domínio espanhol e as invasões holandesas. A gente viu nas aulas passadas as invasões francesas. Hoje nós vamos estudar sobre as invasões holandesas. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada e depois a gente vai debatendo. Eu vou seguir a ordem da tela, viu? Vamos lá. Quem começa é o Heitor. O domínio espanhol e as invasões holandesas. Com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, guerra considerada uma cruzada incentivada pela Igreja na África, onde os portugueses foram derrotados pelos mouros. O trono português passou para o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos para substituí-lo. Continuo? Pode continuar. Em 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os pretendentes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na dinastia, levando Portugal e Espanha a terem um único rei, Dom Felipe II, rei da Espanha e sobrinho-neto de Dom Henrique. Assumiu o trono de Portugal, governando os dois países durante 60 anos, de 1580 a 1640. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Muito bem. Agora, quem prossegue é o Jean. Vamos, Jean. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses. Portugal fazia comércio com a Holanda, refinava o açúcar brasileiro. E os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes sob o domínio da Espanha, declarou em 1581 sua independência. Por essa razão, Filipe II proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América. Muito bem. Então, olha aí, a gente já descobriu uma rivalidade. Holanda e Espanha, né? Então, Holanda e Espanha eram rivais. E Oi? a gente ainda vai estudar sobre as guerras mundiais. A gente vai vendo ao longo dos assuntos de história, mas eu acho que esse ano vocês não vão ver sobre isso, mas nos próximos, sim. Prosseguindo agora, Gabriel, vamos? Bora. O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil. Entre elas, destacam-se as invasões de nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco. Os ataques ingleses limitaram-se a saques contra alguns pontos do litoral, Santos e São Vicente, que não resultaram em ocupações territorial duradoura. Como é que é o nome? Duradoura. Aí temos aqui, ó, fique esperto. As invasões holandesas foram as mais importantes, ocupando por muitos anos extensas regiões do Nordeste do Brasil. Os holandeses deixaram profundas marcas em nossa história. Muito bem, agora a gente segue com a página 171. Vinícius.
Diga, Eu Vinícius. gosto muito de ler. Certo, Eu a gente gosto vai muito seguir de a ler. ordem da Quero tela, ler. viu? Vamos seguir a ordem da tela. Quando chegar a sua vez, eu peço, viu, para você. Quem prossegue agora é o Pedro Arthur. Tia, na próxima página, né? Os holandeses na Bahia. Então, agora a gente vai ver a passagem desses holandeses por alguns pontos do nosso país. Então, o primeiro ponto é a Bahia. Bora? Posso, tia, ler agora? Sim. Os holandeses na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia. Chegou ao Brasil bem antes de ocorrer as invasões. O governador-geral Diogo Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Enzio, prossiga. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência resolveu-se insuficiente. Revelou-se insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga, desesperados para o interior, enquanto os holandeses conquistavam Salvador. Tomaram 8 navios que se encontravam em Porto e incendiaram 7. Muito bem, olha que importantes informações aí, ó. Olha o que aconteceu durante esse período aí, ó. Em 9 de maio de 1624, quando 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente. Então, olha o que aconteceu. Dos 8 navios que eles tomaram, 7 foram incendiados. Continua agora. Deixa eu ver quem é. A Samila. Vamos, Samila. A esquadra era comandada por Jacob Wilkins e transportava armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por John van Dort. Muito bem. Tia, que página, por favor? Página 172 de História, viu? Vinícius, pode prosseguir agora. E olha, Bora, Vinícius. Página 172. Como é que é? O começo é tia. Coube de Dom Marcos organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras, formadas pelos descendentes dos portugueses nascidos do Brasil, não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Continua, tia. Eu vou prosseguir, viu? Assim, foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos. Por meio de emboscadas e ataques surpresa, os portugueses obtiveram bons resultados. Num ataque comandado por Francisco Padilha, João
que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. Prossegue agora. Tainá, pode ser, Tainá? Pode. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses. Uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandado por Dom Bradvique de Toledo, que trazia mais ou menos 13.000 homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta e, em 1º de maio de 1625, o governante holandês rendeu-se. Muito bem. Então, aqui foram os fatos ocorridos na invasão dos holandeses na Bahia. Agora a gente vai ver os holandeses em Pernambuco. Quem prossegue agora é o Nicolas. Vamos, Nicolas. Página 172. Chat. Eu mostrei porque eu não vou poder ler. Eu queria ler. Prossegue, Yasmin. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso. Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, resolveram atacar novamente o Brasil. Em 1630, os holandeses tornaram as cidades pernambucanas hoje Recife e Olinda. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fingiu para o interior tudo que não era núcleo urbano de povoamento. Fundou o Arraial do Bom Jesus no sítio da Trindade, em Casa Amarela, de onde, ajuado por indígenas e escravos por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. Pronto. Então, aqui, ó, na página 173, a gente Eu li. Veio da Holanda para governar as terras do alemão João Maurício de Nassau. Durante o seu governo, o Recife, chamado de Mauritshuis, cidade Maurícia, tornou-se a capital do Brasil holandês. Então, aqui são os fatos que marcaram este governo. Olha o que foi que aconteceu no governo de Maurício de Nassau. Criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu o casamento misto entre as diversas religiões, católicas, protestantes e judaicas, permitiu a liberdade religiosa apesar do predomínio calvinista, garantiu um bom preço para o açúcar, estendeu o domínio holandês até o Ceará e até Penedo, conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando de Nassau, pessoas das mais diversas especializações. Então, além desses fatos que aconteceram, porque tudo isso aí que aconteceu foram benefícios para o país, ele também trouxe com ele pintores, ele trouxe astrônomo e naturalista, ele trouxe também cartógrafos. Então, ele trouxe essas pessoas com essas variações de especialidades que contribuíram muito na formação das pessoas que já estavam aqui. Aí, agora, a gente vai prosseguir com a página 175. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. O primeiro combate de importância ocorreu no Monte de Tabocas, sendo os holandeses derrotados. Os pernambucanos não? Em Siriaém, Nazaré e Portugal.
No dia 19 de abril de 1648, as tropas libertadoras venceram a primeira batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses ficaram ficados no Recife, sendo estabelecidos por navios que vinham da Holanda. Aí agora a gente finaliza aí na 175. E eu achei, viu, tia? Vamos, Bianca. Último A parágrafo senhora não pulou, não? da 175. Que página? A senhora estava em 175 ou 174? 175, viu? A senhora não Viu? pulou, não? Pode prosseguir. 174. Quem, tia? A Ciuli, encontrou Ciuli. Ah, tia, achei que era Bianca, eu tava ouvindo Bianca. Foi, Mas tudo bem, vamos lá. a Bianca acho que não. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a Segunda Batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil. A situação dos holandeses, que foram obrigados a se render em 28 de janeiro de 1654, houve então a entrada no Recife de André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes, recebendo a cidade do mestre de campo, general. Ai, que nome é esse? Desculpe. Né? A gente É isso lê da mesmo. maneira que a gente... vocês podem ler esses nomes em português mesmo, viu? Importante é identificar as pessoas. Para cumprimento das condições de capitulação, ou seja, um acordo de paz e a retirada de tropas holandesas no Brasil. Muito bem. Na primeira questão, a gente tem: marque as afirmativas corretas. Em 1579, morreu Dom Sebastião na Batalha de Alcácer, Quíver, na África. Essa afirmação ela não é verdadeira. Felipe II, rei da Espanha, assumiu a coroa portuguesa após a morte de Dom Henrique. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Então, marca o X. Em 1581, a Holanda libertou-se do domínio da Espanha. E aí, foi nesse ano que a Holanda libertou-se? Não. Foi. Então, essa também é verdadeira. Próximo. Um dos mercados produtores mais cobiçados era o norte brasileiro, o maior produtor de açúcar da época. E também não. A Holanda resolveu invadir Salvador, na Bahia. E aí? Verdadeiro. Então, as opções corretas são essas aí, viu? A primeira. A segunda opção. Segunda opção. Vocês podem marcar. A terceira. E a senhora? Prosseguindo. Na segunda questão, a gente tem o seguinte. Preencha a ficha abaixo. A gente viu que Maurício de Nassau, ele foi enviado para fazer o comando, né? Governar Pernambuco, ele foi enviado pela Holanda. E aí a gente viu que ele fez muitas coisas importantes neste período que ele foi enviado. Então, segunda questão, preencha a ficha abaixo. Letra A, qual o nome completo do conde enviado pela Holanda para governar Pernambuco? Então, eu acabei de falar o nome dele, que era João Maurício de Nassau. Então, o nome dele, conhecido como Maurício de Nassau, era chamado, o nome completo era João Maurício de Nassau.
Aí embaixo De o está quê? perguntando. E De o qual quê? foi a importância para a cultura brasileira? Qual foi sua importância para a cultura brasileira? Então, a gente viu que ele trouxe várias coisas com eles e pessoas importantes que contribuíram para a nossa cultura. Ô, tia, Então, ele trouxe da Europa pessoas das mais diversas especialidades, como pintores, astrônomos e cartógrafos. Vocês podem deixar de maneira resumida, viu? Aqui, ó. Trouxe da Europa. ô, tia, eu já tava fazendo todo, tia. Não tem Eu já fiz. Tia, eu tô no finalzinho já. Eu vou não apagar. Ah, pode deixar. Eu também não vou não, tia, apagar. Certo, deixa assim mesmo. Peraí, viu, Aqui tia? ó, a maneira resumida de se responder, viu? Que também está correto. Já já nós voltaremos para essa segunda questão. A gente segue com a 177, que é bem simples essa página, ó. Coloque as datas abaixo, de acordo com os acontecimentos. Letra A. Nassau consegue assinar um tratado de paz com Portugal. Então, qual foi o ano que Nassau conseguiu assinar esse tratado? 1640. Exatamente. Já coloca aí o ano dentro do quadrinho, 1640. Ocorre a tomada das cidades pernambucanas do Recife e de Olinda. Qual foi o ano? 1630. Exatamente. Letra C. Nassau recebe uma ordem para entregar o cargo de governador e voltar à Holanda. Isso aconteceu em 1644. mesmo. Letra D. Ocorre a segunda batalha dos Montes Guararapes. Qual foi o ano? 1649. Isso mesmo. Vão preenchendo aí com os anos. E é o ano da retomada da cidade de Recife, retiradas das tropas holandesas do 1654. Essa foi nossa terceira questão, só para completar com os anos aí dentro dos quadrinhos. Já na quarta, a gente tem responda. E abril não é com L, não, tia? Tia, era isso que eu ia dizer agora. É com L. Eu fiz com L. É porque o abril do verbo abrir é com U, né? E aí, às vezes, a gente se confunde. Tá? Eu escrevi só a data, não escrevi não o nome. Vamos lá, ó. Responda. Letra A. Em que dia, mês e ano ocorreu? A. Primeiro, primeira batalha dos Montes Guararapes. Então, a primeira batalha dos Montes Guararapes ocorreu em 15 de abril de 1648. Segunda batalha dos Montes Guararapes. E a segunda foi em 19 de fevereiro de 1649. Fizeram? Letra B. Quanto tempo durou a presença holandesa após a segunda batalha dos Montes Guararapes? Então, esse tempo durou quase 5 anos. E para finalizar, a gente tem o que aconteceu 5 anos depois da segunda batalha dos Montes Guararapes. Então, Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes receberam a cidade do Recife do general Scoope para o cumprimento da capitulação. Esse foi o fato que aconteceu 5 anos depois da segunda batalha dos Montes Guararapes. Essa é a nossa letra C. E aí a gente finaliza a nossa atividade e já vamos voltar com a segunda aula, viu?